Retomando hoje, então, sobre a graça de contribuir de acordo com a necessidade do reino, né? Como na última encontro nosso, ficou mudo o vídeo do ponto 2 e 3, sobre esses princípios da contribuição. Então eu vou lê-los aqui. O segundo, né? O primeiro é que as pessoas... 3.1. A boa situação financeira não deve ser pré-requisito para alguém contribuir. E citando lá o texto de 2 Coríntios 8, verso 2, a igreja da Macedônia no momento de crise econômica generalizada. Então, essa situação financeira não deve ser pré-requisito para alguém contribuir quando as pessoas aguardam riqueza. É o primeiro ponto, né? Existem igrejas e pessoas esperando ficar ricas para começarem a contribuir com missões interna e externamente. Esse foi o primeiro ponto abordado no último encontro. O segundo foi que culpam o país, outras igrejas e pessoas colocam a culpa de não investirem financeiramente no reino de Deus devido à situação financeira do país. E aí, com isso, elas esperam mudanças políticas, mudanças no cenário econômico, para que elas possam, então, passarem a contribuir financeiramente com o reino de Deus ou com a causa. E o terceiro é que contribui em grandes necessidades. Apenas outros ficam motivados a investir só quando ouvem histórias de necessidades espetaculares. Por isso, muitos missionários exageram nos espetáculos da miséria a fim de obterem ajuda. Foi o que foi falado na última segunda, inclusive sobre testemunhos, né, que alguns missionários, quando vão para o campo, gostam, e até igrejas preferem que esses missionários contem testemunhos de coisas assim grandiosas, coisas, como diz ali ali no slide, né, coisas muito espetaculares, né? E aí as igrejas exigem que esses testemunhos sejam contados para que as pessoas então possam contribuir, enquanto questões singelas, que também fazem parte do reino de Deus, do dia a dia, não levam ou não fazem com que as igrejas deem ouvidos a isso para que elas possam contribuir. Então, na última segunda foi falado, né, desses 3 pontos, né, que a boa situação financeira não deve ser pré-requisito para alguém contribuir. Sobre essas 3 questões, aguardam riqueza, culpam o país e contribuem somente em grandes necessidades. Certinho, pastor, pode retomar. Pode passar aí. E hoje vamos para o próximo slide. Ok. Aí nós temos uma dinâmica que é baseada numa balança de compensação, né? Que a gente passa por ela naturalmente, né? Mas aí quem tem Bíblia, já deixa a sua Bíblia aberta aí para facilitar, né? Em 2 Coríntios, ali está Crônicas, né? 2 Coríntios 8, 28 e Marcos 12, 41 a 44. Então, nós temos 2 situações aí, né? A igreja ou pessoa rica, a igreja ou pessoa pobre. Então, uma igreja rica ou uma pessoa rica, uma igreja pobre e uma pessoa pobre, né? Então, uma igreja rica ou uma pessoa rica, quanto mais tem, menos dão, proporcionalmente. E numa igreja pobre, ou pessoa pobre, quanto mais pobre, mais desproporcionalmente superior é a sua oferta. Isso é provado, né, em qualquer lugar do mundo, né? Até mesmo nos países pobres, dentre eles, né, tem aqueles que eles consideram ricos, né? E mesmo lá, nesse contexto, acontece esse fenômeno, né? O rico
ele menos dá proporcionalmente à sua riqueza. E o pobre, ele dá muito mais proporcionalmente à sua pobreza. Então, isso é um fator que até a sociologia tenta estudar, né? Tem já estudos sobre isso, né? A antropologia também é um assunto que a antropologia tenta, né, entender, mas a religião, né, a teologia tem resposta para isso, né? Então, por que disso? Aí tem uma resposta aí, né? A riqueza material é inversamente proporcional à riqueza da graça no coração de uma pessoa. Aí a sociologia não explica, a antropologia não explica, só a teologia consegue lidar com isso, né? Não sei se vocês entenderam. A riqueza material é inversamente proporcional à riqueza da graça no coração. Os que têm menos, mais dependem dos favores divinos. Alguém consegue explicar isso, o que nós lemos, ou não? Vamos ler os textos, né? Quem sabe os textos ajudam. Então, vamos lá. 1 Coríntios 8, 28. Quem achou? 2 Coríntios 8. Então é Crônicas. Só vai até o 24. Então é Crônicas mesmo. Crônicas está na Bíblia, lá no... né? Gente, é Apocalipse, né? Isso. Se você ficar... Também, a segunda Crônica 8, não tem 8. Também não Se tem. você for passando assim as folhas, você vai... Também não tem, só vai até o 18. Então foi a minha secretária Gerdane. Ó, Gerdane, se você está assistindo, ou vai... Ah, não é online, né? Então a Gerdane está aí no sal comigo. Deve ser 2 Coríntios 18. Só se for 18. Ó, o 2 Crônicas 8, 18 diz: enviou-lhe Irão por intermédio de seus servos, navios e marinheiros práticos. Foram com os servos de Salomão a Ofir e tomaram de lá 450 talentos de ouro que trouxeram ao rei Salomão. Ok. Leia o outro texto então. Depois eu vou ver isso. Marcos 12, 41, 44. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Ok, de acordo com esse texto, os 2 exemplos aí, né? Quais são os 2 exemplos? O pobre e o rico, né? De acordo com esses 2 exemplos, quem tinha mais riqueza material? O rico. Quem tinha mais dinheiro? O rico. Mas quem tinha mais graça? O pobre. Né? Então, pela narrativa bíblica, a gente entende que tem 2 situações que precisam ser observadas na graça de contribuir.
Não é a quantidade de dinheiro, de valores, que demonstra verdadeiramente o tamanho da sua graça. Não é quem mais contribui com dinheiro, com valores, que tem mais graça, experimentou mais favor de Deus. Não. No reino de Deus, os valores materiais não expressam verdadeiramente o tamanho da graça que há no coração de uma pessoa. Uma pessoa pode contribuir com pouco valor em dinheiro material, mas ter muita graça na sua vida, na sua história, ao contribuir. E Deus, então, na perspectiva do reino, Deus observa exatamente essa situação. Mas isso é Deus que observa. A igreja e nós aqui na terra, não. A religião, não. Muito pelo contrário, o senso comum da religião comum nesse mundão nosso vai medir a sua fé e a sua graça pelo valor mensal de contribuição sua. Estão entendendo ou não? Agora, aos olhos de Deus, Ele não olha, não avalia, não pesa a contribuição material. Ele pesa a graça. Da mesma forma, a teologia da libertação, que foi uma teologia que entrou aí no nosso contexto e fez muito estrago e ainda continua causando estrago, ela dizia que se a pessoa é pobre, só por ela ser pobre, ela já está praticamente salva. Porque Deus privilegia o pobre simplesmente por ele ser pobre e não ter condições de mudar a sua pobreza. Então esse pobre é refém da graça. Esse pobre que não consegue mudar o seu status quo, ele já é salvo naturalmente por Deus. Ou seja, a pobreza passa pela teologia da libertação a ser um meio soteriológico, um meio de salvação. Né? Então, isso se espalhou, principalmente nos países pobres, na América Latina, na América Central, aqui no Brasil, e muitos entraram por esse caminho. Né? E teve gente que descansava no seu status quo. Inclusive, tem pessoas que eram pobres e depois que foram doutrinadas desta forma, elas se acomodaram tanto que não queriam mudar de status com medo de perderem a salvação. Porque se eu deixar de ser pobre, eu posso perder a minha salvação. Se eu continuar pobre, eu sou salvo. Incrível, mas existia e ainda existe esse pensamento. Tem pessoas que têm inteligência, capacidade para deixar a pobreza, a miséria e galgar outros estratos sociais. Mas ela prefere permanecer por questão religiosa. Foi bem doutrinado. Porque eles acreditam que o Evangelho privilegia, salva e leva os pobres para o céu. Então essa é a máxima da teologia da libertação. Só que dessa máxima, saem muitos outros pontos ou questões que a teologia da libertação passou aí e ficou. Ok? Mas, no contraponto da teologia da libertação, nós tivemos
oposto. Qual foi o oposto? Se a teologia da libertação, num radicalismo, colocou a pobreza como meio de salvação das pessoas, dos pobres, e só dos pobres, qual outra teologia que veio para contrapor a teologia da libertação e que ficou e ainda está aí ganhando a simpatia da cristandade no mundo todo? A teologia da prosperidade. Qual é a máxima da teologia da liberdade, da prosperidade? É que isso, ter muito, prosperar financeiramente, principalmente, é evidência claríssima pelo Evangelho de que você é vitorioso. Você é de sucesso. É uma pessoa abençoada. Deus está nesse negócio. É uma confirmação de que você tem mesmo algo de Deus na sua vida. É quando você prospera. E o contrário da não prosperidade é pecado, é fracasso, é derrotismo, né? É falta de fé. Está vendo como esses movimentos entram na cristandade? E todos eles entram de maneira bem sorrateira, com aparência de Bíblia, de teologia boa, e o povo cai e bebe de gargalo. Né? Então nós temos essas duas polarizações no meio da cristandade. A teologia da libertação, privilegiando os pobres e salvando os pobres por serem pobres, e nós temos a teologia da prosperidade, salvando quem quer ser rico, quem quer ser próspero, quem quer crescer, e dizendo que estes têm sim o respaldo bíblico para isso. No Brasil é mais a teologia da prosperidade, né? Não. Se a gente for peneirar, colocar estatística na situação, você vai ver que tem uma grande camada ainda de teologia da libertação, né? Ainda forte. E é interessante que aonde a teologia da libertação entrou, enraizou, ficou mesmo bem fundamentada, não tem teologia da prosperidade. Justamente por aquilo que eu falei. Porque eles preferem a teologia da pobreza para garantir-lhes a salvação do que mudar, prosperar e tal. E eles não acreditam nesse outro ponto. Mas você falou bem também. A teologia da prosperidade alcançou muito espaço, né? Só que é difícil, né, a gente colocar estatística em dizer qual das duas pesa mais. Só que a teologia da libertação, ela encontrou no nosso contexto de América Latina, de povo latino, muito mais atração e espaço do que a teologia da prosperidade. Deixe-me só explicar. A teologia da libertação, ela alcançou mais espaço na América Latina, aqui no nosso contexto, justamente também, não só por questão religiosa, social, mas por questão política. Porque a esquerda política socialista fez muita apropriação da teologia da libertação para conseguir se espalhar e ganhar e se fortalecer, não só no meio da população, mas no meio político. Já a teologia da prosperidade, ela, na sua essência, teve resistência da esquerda política. Porque a teologia da prosperidade teve muito mais espaço, adubo,
fertilizante para ela no meio do capitalismo, da direita, dessa turma que quer prosperar, que quer acumular riqueza. Então, tem esses viés políticos que se alimentaram dessas teologias. Então, a gente vê a teologia da prosperidade tendo muita resistência aonde a teologia da libertação estava, e a esquerda, esse pensamento mais progressista, né, se concentrou ali, nessa teologia da libertação. A teologia da libertação foi usada mesmo como alavanca para a força política, para as ideologias políticas de viés da esquerda, para ganhar espaço. Ela alimentou, ela pôs fogo nisso aí. Quando veio a teologia da prosperidade, para ser o contraponto da teologia da libertação, ela veio com força, mas por essas ideologias de capitalismo, de mercado de consumo e de coisas assim. Aí vem as palavras de ânimo, de encorajamento, para pôr na cabecinha das pessoas a ideia de que prosperidade é bênção espiritual. Não era essa a intenção, mas ela se beneficiou desse viés político. Tem muitas literaturas que falam sobre isso, né? Que vão tratar a teologia da prosperidade, e aí eles entram nesse viés político da direita, do capitalismo principalmente. E quem continua trabalhando a teologia da libertação entra na esquerda. É quase que impossível na literatura você encontrar apoio e respaldo à teologia da libertação no capitalismo, na direita. Você não vai achar, muito difícil. Muito difícil. Eles não querem isso. Não alimenta a teologia da libertação, e nem a teologia da libertação alimenta essa turma que quer acumular, quer ganhar e ver a riqueza como um meio de bênção e de salvação. São incompatíveis. Se você quer estudar sobre isso, vai aí nas universidades, na Universidade Metodista de São Paulo, né? Põe lá esses assuntos, vocês vão ver muitas dissertações de mestrado, doutorado, trabalhando essas questões. Na Universidade Luterana de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, eles também têm farto material sobre isso. O capitalismo não combina com a teologia da libertação. Não. Né? Nós temos um regime muito capitalista. Uhum. Como é que ele conseguiu entrar e crescer? Todos os jeitos. Eles encontram espaço para tudo. O pessoal, por exemplo... É mais a turma do norte? Porque no centro-oeste a gente percebe... A teologia da prosperidade veio do norte. Do norte você fala de onde? Do hemisfério norte? Do Brasil. Ah, não, do Brasil? Não. A teologia da prosperidade, ela entrou mais no Brasil pelo meio neopentecostal. Prosperidade. Da prosperidade. Sim, fica claro para a gente. Isso. Elas que trouxeram. Da libertação está mais com quem? Pelas igrejas, pelo movimento carismático católico. Não pelos reformados. Não. Muito pelo contrário, as igrejas mais históricas e reformadas, elas não caíram para nenhum desses dois extremos. Okay. Ela se resguardou. Ela não deixou a teologia da prosperidade entrar e rechaçou a teologia da libertação. Agora, se você for no meio pentecostal, neopentecostal principalmente, você vai achar a porta de entrada dessas duas situações. E a teologia católica foi a pioneira, poderíamos dizer, embora não seja muito correto,
mas ela foi uma das precursoras da teologia da libertação. Ela teologizou mais. Leonardo Boff é um ícone, né, da teologia da libertação, mas antes dele tem outros. Mas foi o romanismo, a teologia romana, que apresentou para o Brasil o cartãozinho da teologia da libertação. E aí era um assunto agradável, gostoso. Deus salva o pobre, Deus salva o pobre. O pobre já é salvo, o pobre já tem um grande favor. O pobre está muito adiantado para chegar ao céu, está na frente de muita gente. Isso agradou muito, e aí os neopentecostais entraram nessa aí, né? Mas aí os neopentecostais perceberam que não dá muito dinheiro e não combina com a teologia deles, abandonaram e foram para outro lado. Aí pegaram a teologia da prosperidade e entraram com força, né? Com força, né? Então é assim, ok? Por isso que eu volto a dizer que as duas polarizações, teologia da libertação e a teologia da prosperidade, elas são como parasitas. O que significa ser parasita? Parasita, ela cola numa coisa e tira os benefícios, ela se alimenta do que ela pode tirar. Então, o que os dois parasitas fizeram? Caíram na política. Entraram na política e tentaram tirar a força da política de todos os lados, onde pudesse alimentá-las. Está entendendo? E ficaram assim. Por isso que são parasitas que pegaram, sim, características políticas, sociais, de onde elas se estacionaram. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, ou está confuso. Estão entendendo? Estou entendendo, eu só consegui ver no Brasil a entrada católica, porque a gente está no meio mais católico, né, mais carismático, a entrada da teologia da libertação. Muito forte. Se você tivesse condições, né, se você for pegar a literatura católica, você vai encontrar uma produção fartíssima sobre isso, né? E eu vou até mais adiante. Se você for mergulhar na Igreja Católica, na literatura romana, você não vai achar quase que nada produzido pela Igreja Católica sobre teologia da prosperidade. Você vai encontrar críticas, mas na Igreja Católica você vai achar uma literatura fartíssima sobre teologia da libertação. Muitas críticas, né? Mas muito apoio, muito respaldo. E dentro de qual linha da Igreja Católica? Do movimento carismático. Não do catolicismo tradicional, conservador, não. E foi lá justamente que o Leonardo Boff levou paulada e foi caçado. Mas o Leonardo Boff tinha muito apoio, muita força por correntes católicas, e todas elas mais do movimento carismático. Então, a ideia da missão integral, uma visão, uma perspectiva do reino que a gente vê, é uma tentativa de não cair para nenhum dos dois lados. Isso, a missão integral é um assunto, é um tema que foi muito apropriado pela teologia da libertação. Por isso que até hoje muitos confundem. Quando se fala de missão integral, eles estão pensando que é teologia da libertação. Sim. Só que esse termo, missão integral ou missão holística, ela não ficou como sendo patrimônio da teologia da libertação. Por quê?
bem trabalhado. Só que não pegou, não ficou forte. Eles preferiram abandonar o conceito missão integral, porque o termo missão integral continuou forte no meio da teologia da libertação. Já dentro das igrejas evangélicas, o termo missão integral tentaram, mas não deu tão certo e eles preferiram deixar quieto. Por isso que na literatura dos anos 2000 para cá, principalmente 2010 para cá, o termo missão integral no meio evangélico, nas literaturas, nos congressos, nos encontros, foram desaparecendo. Deixaram de usar. Ok? Agora, o conceito, o princípio de missão integral continua. O evangelho todo, para o homem todo, em todos os lugares da terra. Essa teologia holística integral, que é uma das bases para a missão integral, continua no meio evangélico, sem problema. O que os evangélicos mais conservadores não gostam é de ouvir a palavra missão integral. Eles têm ojeriza disso. Eles associam com a teologia da libertação. Associam com a teologia da libertação. E para você tentar gastar tempo ali para tentar convencer eles, é melhor deixar quieto. Alguns entendem muito bem, outros... Então é melhor deixar quieto e vamos partir para outras significações. Ok? Eu coloquei isso para vocês entenderem, o que nós estamos mostrando aqui. Que a riqueza material é inversamente proporcional à da graça no coração de uma pessoa. Então, por exemplo, presta atenção. Como é que você leva uma pessoa cristã a desenvolver na sua contribuição no reino de Deus? Falando mais com ele sobre dinheiro, sobre riqueza material, e ensinando ele a contribuir mais e mais, ou você ensinar ele sobre graça e aprofundá-lo na graça e deixá-lo na graça a contribuir? Qual das duas situações você acha mais eficaz? A segunda. Mas aonde esse seu entendimento de que a segunda é mais eficaz, aonde isso funciona? Só que no nosso meio, só nas igrejas que levam a este ensino de acordo com a Escritura. Se eu fizesse essa pergunta no outro ambiente, qual resposta eu teria? Da riqueza. A maioria das igrejas pentecostais, neopentecostais, a ênfase na contribuição não é na graça, é no material, no valor, no seu salário, no que você tem no bolso. Quanto mais você der, mais abençoado, mais vitorioso. Não é assim que é? Oi? Sim. Porque quando contribui, a atenção fica para aquele que contribui mais. Sim. E nesses lugares, quem mais contribui financeiramente com a igreja, qual é o status quo dessa pessoa dentro daquela comunidade? Se for uma mulher, logo ela está lá Está no altar. Se for um homem, um empresário, é terno e gravata, e vai sentar onde? Vai ser logo presbítero já. Mais inclusive, deixa eu só falar, né? O que eu vou falar é confirmado por vocês e por qualquer pessoa. O que faz um líder em muitas igrejas não é o dom,
nem o chamado espiritual, nem o ministério, nada disso. O que faz um líder é riqueza material. Igreja reformada, Exato. Nenhuma igreja grande, rica, cheia de gente, vai deixar um membro riquíssimo, empresário, seja ele homem ou mulher, sentado no banco lá atrás, de boa. Ela não faz isso nunca. E se fizer, chegam outros pastores e se descobrir que a igreja está fazendo isso com um casal riquíssimo, o pastor mais experiente vai chegar para esse e falar assim: cara, você está sendo besta, você vai perder esse casal. Você tem que dar para eles cargo de liderança. Põe ele como presbítero, pega a mulher, põe ela para liderar as mulheres, porque você vai perder, outro vai levar. Verdade ou mentira? A contribuição deles às vezes representa 10, 15, 20% do que a igreja arrecada. Sim. No mês, né? Até mais. Sim, até mais. Você não vai encontrar em nenhuma dessas igrejas pessoas com esse status sem reconhecimento, sem holofote. Agora, nestes mesmos ambientes, você vai encontrar pessoas pobres, que não têm tanta riqueza material, não são líderes, não têm destaque, mas, como nós estamos estudando aqui, a contribuição dela é muito maior proporcionalmente à sua pobreza. Ela dá como se estivesse dando tudo. Se comparar proporcionalmente a contribuição dessas pessoas pobres com as ricas, as pobres estão dando muito mais do que as pessoas ricas estão contribuindo e investindo no reino. E a nossa tese aqui é o porquê, o que explica essa diferença, essa situação, é a graça no coração das pessoas. E que no reino de Deus é a graça o fator mais importante na contribuição. Quem mais contribui proporcionalmente à sua pobreza é porque ele sente mais necessidade do favor divino. Tipo assim, quem tem muito dinheiro dá menos, e por dar menos é porque ele não tem muita convicção do favor e da graça de Deus na vida dele. Quem é pobre dá muito em relação à sua pobreza, porque o que ele está fazendo é porque ele tem muita convicção de que ele recebeu muito mais favor de Deus do que um rico. Isso. E por que a viúva, a mulher pobre, doa tudo? Oferece tudo? Porque ela tinha muito mais convicção de que ela recebeu muito mais favor de Deus do que o rico. Por isso ela dá tudo. Isso não quer dizer que não tenha ricos que Com certeza. são convencidos pela graça e doam muito. Exatamente. Esses também eles nem falam, né? Não. O rico, quando é muito rico e contribui com muita graça, ele nem quer ser notado, nem quer aparecer. Se você vê uma pessoa ofertando e tocando trombeta, coitado, tá mal. Tem pobre que toca trombeta também. Tem pobre que é avarento, é miserável, é hipócrita. Ele dá dinheiro, mas toca trombeta. E ele ainda vai lá na frente da igreja, o pobre, e dá testemunha. Eu sou pobre, não tenho onde cair morto, mas estou aqui ofertando. Amém, igreja? Aleluia. Não é assim?
Graça é a raiz da contribuição. No reino de Deus, a raiz da contribuição não é o valor da sua contribuição, da sua riqueza. No reino de Deus, o valor, a raiz da contribuição é na graça, é a graça que determina. Por exemplo, leia lá 2 Coríntios 8, versículo 1, novamente. 2 Coríntios 8, versículo 1. Quer achar aí primeiro, pode ler. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Muito bem. Olha aí, lembra, contribuir é uma concessão. Não está escrito aí? Deus concedeu às igrejas. O que significa? O que Paulo está dizendo? Que não são as igrejas que decidem, vamos ajudar. É Deus que dá essa concessão. Então, desde o início até o final desses estudos, você precisa pôr na sua cabeça e não esquecer que a graça de contribuir conforme a necessidade do reino é uma concessão. Todo o desenvolver desses estudos, todos os princípios que vamos tirar, é tirando desse pensamento, de que contribuir, ofertar, ajudar, socorrer, ofertar dinheiro, contribuir mensalmente com um desafio, com uma necessidade, isso é concessão de Deus a você. E eu estou orando para que a nossa igreja, a Remide, seja uma igreja que entenda muito bem isso, a começar das criancinhas. Temos que ensinar para as criancinhas, para elas entenderem que quando elas contribuem, ofertam, dão alguma coisa para alguém, não é porque elas são boazinhas, porque amam a Jesus, ou porque estão fazendo uma obra de caridade, uma boa obra. Não ensina assim não. Ensina para as nossas crianças que todas as vezes que elas são educadas, que elas obedecem, que elas ajudam em casa, que elas ofertam para alguém, socorrem alguém, abençoam alguém, é uma concessão. Uau! Isso é muito forte. É concessão. Deus sabe que nós, nessa natureza, nessa eternidade, ainda com corpo corruptível, cheio de bagunça nesse mundo, se Ele não conceder essa graça para nós, nós não vamos fazer do jeito certo, com a motivação certa, com o coração certo. Então, nessa natureza, nessa eternidade, contribuir, ofertar, não é porque você tem, é obrigado, não, é concessão. É uma concessão. O que é uma concessão? É uma permissão que Deus está te dando de contribuir. É um favor que Ele está te fazendo. Na realidade, quando você for contribuir, Orlando, você deveria orar e dizer assim: Senhor, me permite hoje? Olha que beleza, já pensou? Você tem essa convicção? Senhor, gostaria muito de abençoar aquele missionário. Senhor, gostaria muito de ajudar esse desafio. O Senhor me permite? Uau, olha que bênção. Deus deve olhar para esse crente e falar assim: uau, esse é educado. Esse me pôs no meu lugar. E ele ficou no lugar dele. Porque ele sabe que para ele fazer qualquer coisa, abençoar,
Ele precisa da minha concessão. Uau! Já pensou? Então, contribuição é concessão. Para todos os discípulos. Não importa se é rico, se é pobre, se tem muito, se não tem, não importa. É uma concessão. Ok? Então essa é a nossa tese. Os ricos davam das suas sobras e os pobres davam do seu sustento. Qual a diferença de sobra e sustento? Fala alto que eu não estou ouvindo, não. Cadê o nosso assessor para assuntos aleatórios com o microfone? Primeiro ele pensou em si próprio, para depois pensar no reino, né? Para depois pensar em ajudar. Já o pobre não, ele pensou primeiro no reino, para depois pensar em si. Isso. O rico tira primeiro o seu e dá o que sobra. E o pobre tira primeiro para Deus, para o reino, e vive com o que sobra. Certo? Tonhonhon. Eu lembro quando eu trabalhava em Brasília, na Codip, concessionária Mercedes-Benz. Já pensou? Labieno, ó. Chique, hein? Eu tinha um jalecozinho azulzinho, com 2 bolsos aqui assim. Eu trabalhava no Sedex da Codip. Tá lá, estou na história da Codip, lá em Brasília. Saía da Ceilândia de ônibus, ia lá para o setor de indústria de Brasília, trabalhar na Codip. Entrava todo feliz, carteira profissional assinada, FGTS, chique pra caramba. Salário, né? No Banco Itaú, todo mês caiu o meu salário lá. Né? Tinha almoço na empresa, café da manhã. Ó, chique, pai. Né? Aí todo mês o meu salário caía na conta. Aí quando eu chegava em casa, dia de salário, meu pai tinha morrido, era só eu, a Ivone e minha mãe. Eu tinha o quê? 14 anos, meu primeiro emprego de carteira assinada, né? De segunda a sexta, saía do trabalho à noite, já ia para a escola, para o ensino médio lá, né? Para terminar o ensino. Eu chegava em casa às 11 horas da noite, pegando o ônibus ali, chegava, tomava um banho, minha mãe já deixava minha comidinha pronta, eu comia ali, né? E antes de 1 hora da manhã, ainda, se tinha algum trabalho da escola para fazer, eu já dava uma adiantada, dormia 4h30, 5 horas da manhã, estava acordando, tomando café, indo para o trabalho. Benção, 14 anos, cheio de energia, né? Pegando ônibus cheio, chuva, frio, e lá, ainda mais que meu pai morreu, né? Falei, agora eu tenho que cuidar da minha mãe, né? E da minha irmã, né? Trabalhando, firme lá. Aí quando meu salário saía, né? Era o dia de receber, eu chegava em casa e falava, mãe, ó, o salário saiu. Então é o seguinte, eu vou só tirar aqui, vamos imaginar hoje, né? Um salário mínimo que eu ganhava, R$ 1.500, então eu vou tirar aqui 200, que dá para minha despesa pessoal, e 1.300 é da senhora, a senhora faz o que a senhora quiser. Então eu tirava, já dava para ela lá o cheque, e aí aquilo ali ela fazia tudo. E eu ficava com R$ 200. Já pensou? Ralar para ganhar R$ 200 por mês. E com alegria. E desses 200, né, eu ainda era membro da primeira igreja presbiteriana de Taguatinga e entregava lá o meu dízimo, 150. Então, na realidade, eu ficava com R$ 50. Que era o dinheirinho que eu usava o mês todo. Olha que benção a inflação, hein? Naquela época. Eu usava o mês todo para comprar lá na escola à noite, né, alguma coisinha assim. Uns docinhos. E R$ 50 dava. E entregava o dízimo de 10% do que eu ganhava. Eu podia chegar na igreja e falar, não, vou dar o dízimo só de 200. Não é isso? Não. E tudo ficava com minha mãe.
E minha mãe fala, meu filho, você está aí, você precisa, pega, gasta aí, compra as coisas para você e tudo. Não, mãe, eu falo assim, ó, é dinheiro não. Pensam. Né? Estão entendendo? Porque para mim era concessão. Era um privilégio trabalhar, um privilégio ter salário, um privilégio ter mãe, um privilégio ter casa, um privilégio ter sido salvo. Então, para mim, tudo aquilo era privilégio, era graça, era concessão de Deus. Porque Ele domou o meu coração, transformou minha vida, mudou minha cabeça. Então, o que? É concessão. Se Ele não tivesse feito nada disso, o que eu ia fazer? Ia ficar com tudo. Ia dar quanto para minha mãe? 50. Mas Ele mudou meu coração, mudou a minha vida, me salvou, me deu casa, me deu lar, me deu saúde, me deu inteligência, me deu trabalho, me deu tudo. E agora o quê? É concessão. Tudo que Ele faz comigo e tudo que eu quero fazer com alguém é concessão. E assim tem sido. Então, para concluir, presta bem atenção. Os que entendem que é uma concessão são muito mais felizes, frutíferos e abençoados do que aquele que contribui sem concessão. Pensam que são eles que fazem as coisas acontecer. Amém? Estão entendendo? Então, se você não entendia contribuição como concessão, abraça isso. Você vai ser muito mais feliz, você vai ser muito mais consciente e as coisas vão começar a ter muito mais clareza na sua vida. Abraça a graça de contribuir como concessão. Na época de Jesus, os ricos davam grandes quantias. Hoje, pouquíssimos ricos dão alguma coisa. E os que dão hoje querem administrar o que dão. Igrejas ricas fazem muitas vezes isso. Por isso que o Evangelho diz que é com muita dificuldade que um rico será salvo. Porque o rico, ele se perde na sua riqueza. Um rico tem dó de dar muito. E quando dá, ele quer administrar o que ele está dando. Ok? Tem mais slide aí? Não, esse aqui é o terceiro, né? É o segundo, é o 3.2. Então esse nós vamos tratar no próximo estudo, porque aí vai entrar outro princípio aí. Ok? Quer dizer, é um subtítulo do primeiro princípio. Ok? Então vamos encerrar por aqui. E aí, para conclusão, né, do que a gente está falando, a melhor maneira de você aprender a contribuir por concessão, não por autodeterminação, né, é você começar a pedir permissão para Deus, para dar, para ofertar. Começa a ter esse princípio. Senhor, eu tenho aqui esse valor. E temos aqui esta necessidade. Eu peço permissão ao Senhor para ser usado pelo Senhor com este valor para suprir a necessidade desse desafio, dessa causa. Isso quando tem. Quando tem. E quando não tem. Da mesma forma. Eu não tenho, mas eu também poderia orar e dizer, Senhor, eu gostaria de contribuir. O Senhor
me permite, e se o Senhor me permitir, me mostra como. Se for com dinheiro, eu não tenho nada, faz chegar na minha mão. Mas respeita a sua oração, hein? Porque se você orar desse jeito, ele vai pôr dinheiro na sua mão. E quando ele pôr, você tem que entregar. Você não pediu ele permissão e ele não te deu. Mas se ele não vai te dar dinheiro, mas te permite fazer algo para suprir aquela necessidade, porque você pediu permissão a ele para fazer aquilo, ele vai te mostrar como. Com o quê? Você tem que estar aberto. Exato, exato. Porque às vezes você não tem dinheiro para ofertar, mas você pede permissão a ele para contribuir, e ele vai pôr no seu coração, pôr na sua vontade, o desejo de ir lá e fazer com a mão, abençoar, limpar a casa da pessoa, lavar a louça da pessoa, lavar o carro dela, né, levá-la na farmácia para comprar um remédio. Deus vai te dar muitas ideias do que você pode fazer para ajudar alguém, porque você pediu do jeito certo. Você sabe que para ajudar aquela pessoa, você não pode chegar lá e vou ajudar. Não, você tem que pedir permissão a ele. Senhor, me dá concessão para eu poder fazer algo por essa vida. E me mostra como. Se for com dinheiro, é teu. Mostra o tanto. Eu me lembrei daquela história do senhor lá. Com as crianças com fome, que vocês não puderam contribuir. Dar o pão. Não era permitido, não havia uma concessão ali, né? Não. O Senhor falou, não dá pão não, eu não te autorizo não. Se você der, você está lascado. Benção. Amém? Concessão. Isso é graça. E Deus disse para a igreja da Macedônia, né? Também, irmãos, vos fazermos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então, as igrejas da Macedônia recebeu de Deus a concessão de ajudar a igreja de Jerusalém. E porque os crentes da Macedônia entenderam isso, que era um prazer, um privilégio, uma concessão de Deus, deles pegarem tudo o que pudesse para mandar para os irmãos de Jerusalém, Paulo disse que houve ali um avivamento de contribuição. A igreja começou a dar, porque entenderam a concessão. E a igreja da Macedônia era rica? Pobre. E estava num momento de crise econômica, generalizada. E contribuiu. E Paulo teve que dizer, tem muito aí, que negócio é esse aí? Amém? Bênção. Estão entendendo? Aí vocês fazem assim, ó. É muito diferente de tudo que a gente sabe. Isso é reino. Por isso que é a graça de contribuir conforme a necessidade do reino. No reino de Deus só contribui por concessão. Porque o reino é dele. E ele não deixa nada entrar no reino que não seja concessão, permissão dele. Só que o povo está sendo ensinado que ofertar, contribuir, dizimar é algo da sua vontade, você é que tem o controle, você faz, está na sua mão. É igual um cara, né? Foi lá em Moçambique, presta atenção no que eu vou dizer, hein? Orlando vai dar um infarto agora. Eu estava aqui no Brasil. Então, o que eu vou contar agora é interessante para concluir, né? De que tem pessoas com uma visão bem deturpada de contribuição. Né? Eu estava aqui no Brasil com a Rose e foi um cara aqui de Goiás
lá em Moçambique, e alguém da nossa missão lá levou esse irmão lá na nossa fazenda missionária do Pronas. E eu sem saber de nada disso. Aí ele foi, visitou a nossa fazenda e voltou para Goiânia, para Goiás. Aí ele me localiza aqui em Goiânia e diz: eu preciso conversar com o senhor, pastor Labieno. Eu acabei de chegar lá de Moçambique, visitei a fazenda do Pronas lá e eu gostaria de trocar umas ideias com o senhor. Podemos conversar? Falei, claro. Saí daqui de casa, atravessei Goiânia, horário de pico, fui lá, sentei com ele para conversar com ele e um outro irmão. Aí ele chega assim na minha cara, fala, vocês têm uma terra grande, tem lá algumas obras e tudo, né? Muitos desafios lá e tudo. Aí ele pegou e falou assim, mas eu não gostei. Eu falei, olha. Ok, me diz aí. É porque eu vi lá que pode ser administrado de outra forma, tem coisas lá que podem ser feitas de outro jeito. Então eu vi muitas falhas na administração, na gestão, na condução e tudo. Aí ele pegou e falou assim para mim, e eu sou líder de uma grande organização aqui. E tenho muito capital. E eu fui para lá visitar a sua fazenda com o coração mais aberto para poder injetar, apoiar, investir na sua fazenda lá, do Pronas. Mas pelo que eu vi lá, não estou sentindo de Deus que eu devo fazer nada por isso. Aí eu falei, mas o irmão foi lá no meu quintal, na minha casa, entrou, e agora vem para cá, me chama para dizer, ó, não gostei da sua casa, não gostei do que você está fazendo, e eu tenho poder para mudar tudo aquilo lá, mas não estou entendendo de Deus o que devo fazer. Aí eu falei para ele, você fez isso comigo, rapaz? Aí ele disse assim, mas as coisas mudam. Quem sabe, né, daqui para frente as coisas mudam e eu volto a chamar o irmão para a gente conversar. Eu falei, chama não, porque se chamar não vem não. Não, calma, reverendo Labieno, o senhor está muito alterado. Não, não estou, eu nem fiquei. Agora, se você pedir para orar aqui, aí eu fico nervoso. Ah, vamos orar, pastor. Eu falei, não, tchau, Deus abençoe. Entrei no carro e vim embora. Aí contei para ela quando eu cheguei lá, o que tinha acontecido. Aí eu falei, Deus é tão bom contigo que te deixa em casa e deixa eu ir sozinho nesse lugar para passar por isso. Você tinha que estar lá comigo para me ajudar. Né? Tá entendendo? Essas são algumas das muitas que eu já passei. Tá entendendo? Aí eu entrei no carro, né, para voltar. Foi no setor marista, né? Não vou dizer a igreja. Aí entrei no carro e voltei para casa. E no trânsito eu fui falando, Senhor, eu não estou entendendo. Por que o Senhor me deixou passar por essa? Porque eu sei que lá a coisa não está boa, né? Que a gente precisa de mais obreiros qualificados para pegar aquilo lá e tudo, né? Então eu sei de tudo isso que ele falou, eu concordo, sei. Eu só não concordo, Senhor, com o fato do cara ter dinheiro, ter recurso e me jogar na cara isso. Não entendi não, Senhor, me fala aí. Né? O que o cara falou, eu concordo, que realmente fazenda é grande, muito trabalho, pode ser feito de outro jeito, mas falta obreiro, estou tentando administrar, eu cubro a cabeça, descobre o pé, então eu estou aí, né, sozinho nessa luta. Então, Senhor, eu já sei disso, mas para quê? Não entendi não, Senhor. Né? Então eu contei isso só para a gente concluir, para vocês sentirem, né, que para muitas pessoas não é concessão. Se aquele homem entendesse a graça de contribuir como concessão, ele pediria ao Senhor permissão
para abençoar o Pronas, investir, ajudar, melhorar. Né? E ele, interessante que ele falou assim, e vocês lá em Vanduzi podem fazer algo que nós aqui no Brasil estamos fazendo, que é recuperação de pessoas na fazenda de vocês. Eu falei, sim, esse é um dos nossos objetivos. Falta o obreiro, quando Deus nos trouxer, vamos caminhar nessa direção. Pois é, eu poderia ajudar nisso. Eu falei, pode, mas não vou fazer. Aí eu falei, ok. Assim, na bucha. Tem, quer doar, mas ele quer administrar. Ele quer administrar. Se for do meu jeito, eu dou. Isso. Mas nem com a proposta dele. Não. Eu tinha essa questão, eu só queria encher o saco. Só queria me encher o saco. Só queria jogar na cara que ele tinha, mas não ia jogar. Não, vem cá, você vai ser um administrador. Eu entrego. Eu te entrego. Faz lá. Vai ser melhor assim. Isso. Será que ele queria isso? Não sei, tá? Ele é sem noção, né? Pode ser. Eu só louvei a Deus porque foi em Goiânia, no setor marista. Porque se eu estivesse na fazenda e ele estivesse conversando comigo na beira do rio, eu jogava pro crocodilo. Eu falei, vai lá. Mas Deus é muito misericordioso. Bênção. Então que Deus nos abençoe. Até a próxima. Segunda-feira não teremos, porque a nossa turma aqui vai precisar da segunda para ensaiar, né, para terça, né? Então não vamos ter aqui o nosso estudo, então depois teremos, né? Aí a gente continua aqui. Bênção, Deus abençoe, até o próximo.